Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira, dia 13 de maio. E a gente já começa o programa de hoje falando como é que está o atual cenário do produtor de leite do Brasil e como é que ele deve ficar no curto prazo. Depois de registrar uma queda significativa nos 3 primeiros meses do ano, o preço do leite pago ao fazendeiro em abril pelo produto entregue na usina em março voltou a subir nas principais regiões produtoras do país. O nosso editor Sidney Maschio foi campear aí uma explicação para a situação atual do mercado e já está chegando então com as informações. Boa noite, Sidney. Faz favor aí de assumir a ponteira da comitiva. Boa noite, Marusa. Boa noite para todo mundo. E ponteando uma boiada da melhor qualidade, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV pegou a estrada e deixou a fazenda da Guanchuma bem na hora em que a Inhuma cantou o seu canto de despedida e de saudade. E depois de levar o chapadão de vencida, está chamando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras para formar uma reunião e acompanhar a apresentação da nossa função novidadeira. Pois é, essa ligeira alta no preço do leite pago ao produtor serviu aí como um pequeno alívio, né, para a situação geral do setor, mas considerando aí o período de entre-safra e a forte seca em várias das principais regiões produtoras do país, esse reajuste deveria ter sido muito mais generoso do que isso que foi acontecido. Pois então, para adquirir informação segura a respeito do que é que está segurando a subida do carretão, a gente vai ter a satisfação de conversar aqui no programa com o Dr. Glauco Carvalho, que é economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, e vai participar dessa prosa aqui falando por vias eletrônicas, diretamente e ao vivo, de Juiz de Fora, no grande estado de Minas Gerais. Muito boa noite, doutor Glauco. Muito obrigado pela sua boa vontade para atender a gente mais uma vez. Sempre uma satisfação prosear com você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sidney. Boa noite aí a todos que nos assistem. É sempre um grande prazer estar com vocês aqui. Ô Glauco, o que foi que aconteceu com o preço do leite agora em abril, hein? Na verdade, quando a gente olha, né, nós tivemos a primeira reação do ano, né, o preço vinha em queda desde outubro do ano passado, e aí em abril nós tivemos uma recuperação, subiu cerca de 2%, passou em média Brasil, passou de 1,94 para 1,98. Basicamente, a gente está no auge, né, da entre-safra, a rentabilidade do produtor está apertada, isso aí acaba segurando o volume de leite que entraria no mercado. E nós tivemos também notícias positivas do lado da balança comercial, a importação caiu, a exportação subiu, isso aí acabou dando um fôlego. Mas, enfim, o setor está com muita cautela, as margens estão difíceis para o produtor, mas estão difíceis também para a indústria. Então, isso aí está segurando um pouco mais o mercado nesse momento. Pois é, né, Glauco? Considerando aí o que você falou, né, clima, entre safra, daria para ter tido um aumento um pouquinho mais generoso aí para o pecuarista, não era para ser assim? Então, geralmente, assim, o movimento de preço acaba que ele depende muito de cada ano, né? Tem ano que ele começa um pouco mais cedo, outro ano ele começa um pouquinho mais tarde, né? Que foi um pouco o que a gente está vivendo agora. O que estava acontecendo é que o mês de março, nós tivemos vários revés aí, né, na própria economia, né, com o fechamento de mercado, um crescimento de estoques, principalmente na indústria de queijos, com o food service fechando. Então, o setor industrial estava num período bem complicado, com dificuldade para repassar preço. Isso aí acabou afetando, né, a alta ao produtor. Então, foi um momento de maior insegurança e de maior risco sobre o comportamento de demanda e, obviamente, com margens apertadas nos dois elos, né, tanto o produtor quanto a indústria. Falando em comportamento de demanda, né, Glauco, o que é que está assustando o consumidor, hein? O consumidor nosso está vindo bem penalizado, né? Quando a gente olha os dados de desemprego, apesar da gente estar conseguindo ter uma criação de emprego, a taxa de desemprego ainda alta. Nós tivemos uma alta de preços também, que aconteceu ao longo do ano passado, início desse ano, né? Seja de alimentos, seja de combustível, enfim, a inflação como um todo, nós tivemos um repique aí.
Então, quando a gente compara, né, o dado de emprego, renda um pouco pior e uma inflação maior, isso aí gera uma redução no poder de compra do consumidor. E, obviamente, que isso aí é que segurou um pouco, né, e tem segurado um pouco o mercado nesse momento. Então, o ajuste está sendo mais pelo lado da oferta mesmo. Agora, com a volta da ajuda emergencial aí do governo federal, chegou a afetar alguma coisa o mercado? Chegou a melhorar a disposição, o comportamento do consumidor brasileiro nessas últimas semanas, Glauco? Não muito, Sidney. A gente está vendo, nas últimas 2 semanas, nós tivemos alguma recuperação de preço, o mussarela melhorou, o próprio HT melhorou um pouco aí nos preços no atacado e mesmo ao consumidor nós tivemos algum reajuste. Mas questões muito tímidas ainda. O auxílio, na nossa estimativa, ele vai vir bem mais fraco do que foi ano passado, né? Deve ser 10% a 15% do que foi o auxílio no ano passado, mas certamente ele ajuda. Mas claro que não vai ter o impacto, né? Nós não vamos ver o impacto que nós vimos no ano passado. Então é mais esperar, né, uma recuperação melhor da economia, avançar a vacinação, fazer o setor de serviço rodar um pouco mais rápido para que a gente tenha aí um movimento mais forte de recuperação no segundo semestre, né? E agora a gente está nesse período justamente de menor oferta. Isso aqui o que ajuda aí no controle, ou na equação de oferta e demanda de leite nesse momento. Ô, Glauco, você falou das exportações, né? O que está fazendo os nossos embarques daqui para lá para fora aumentarem? E esse crescimento, ele é definitivo? Ele veio para ficar ou é fogo de palha? Bom, vou começar pela segunda parte, né? Na nossa avaliação, ele é mais uma oportunidade de mercado, né? Não é uma mudança estrutural. O que a gente está vendo hoje no mercado internacional são preços bons de produtos lácteos, as commodities como um todo. Nós tivemos aí um mês de abril muito bom para exportação. A gente estava exportando 10 milhões de litros de leite, passamos a exportar 25. Ou seja, nós tivemos um crescimento grande, isso aí a gente aproveitou tanto o preço internacional melhor, quanto a taxa de câmbio. Nós tivemos vários dias aí de abril com câmbio de 5,70, 5,60. Isso dava uma boa rentabilidade para a exportação e as empresas aproveitaram. Então, nós encaminhamos aí leite em pó, queijo, leite condensado, enviamos vários produtos para Venezuela, Argélia, diversos mercados que a gente já tradicionalmente envia algum volume de lácteo. Agora, Glauco, como é que o produtor de leite brasileiro está conseguindo trabalhar com esse custo de produção altíssimo que a gente está vendo hoje? Esse é o grande desafio, né? Tanto o produtor quanto a indústria estão com margens apertadas. O produtor, ele viu as suas margens reduzirem muito e o que ele tem feito é bem olhar mesmo para dentro, né? E exercitar uma gestão muito boa, muito refinada, muito bem feita, cortando gastos onde é possível cortar, ajustando processos dentro das fazendas, buscando opções, né? Porque o grande custo hoje está na alimentação dos animais, estão buscando opções para trabalhar uma dieta com um custo menor, né? E, obviamente, ajustando rebanhos também, né? Animais que têm um gasto maior, mas que não geram tanta receita, né? Buscando descartar, até aproveitando o preço de boi, e mantendo aqueles animais que dão um retorno econômico melhor. Então, o momento, de fato, não está fácil, a gente está vendo essas margens piorando, mas aqueles produtores que estão fazendo um bom trabalho de gestão, eles continuam aí com margens positivas. Elas estavam melhores, mas elas continuam positivas. Tá certo, então. Glauco, queria agradecer demais a sua participação no programa e a gente conta com vocês aí da Embrapa Gado de Leite para ajudar a gente sempre a entender o rumo que o carretão está tomando no mercado e para entender os motivos da situação atual, né, do nosso setor leiteiro brasileiro. Muito obrigado, viu, Glauco? Abração para você, dá um abraço em toda a turma aí da Embrapa Gado de Leite e até a próxima vez. Obrigado, um grande abraço para todos vocês aí, uma boa noite, é sempre um prazer estar aqui no programa, conte sempre conosco. Muito obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira apresentadora Marussa Trevisan. Muito obrigada, Sidney. Daqui a pouquinho você volta, então, com as informações das cotações do boi gordo nesta quinta-feira para todo o país. Porque agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações da pecuária brasileira para você. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta.
De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira. E acontece entre os dias 17 e 21 de maio, com transmissão daqui do canal Terra Viva, a Semana Influência Jacarezinho, com uma programação repleta de informações que inclui palestras, debates, dia de campo virtual e leilões com animais SEIP da genética Jacarezinho. Em entrevista hoje ao Jornal Terra Viva, primeira edição, o diretor comercial da Agropecuária Jacarezinho, Rafael Zonzini, falou sobre essa evolução do processo de melhoramento genético do rebanho nos últimos anos. Acompanhe um trecho da entrevista. Agora a gente já está soltando o touro com a DEP, né, com a régua de avaliações genômica, portanto, com uma acurácia e uma assertividade muito maior para o pecuarista. A gente já consegue indicar um animal melhor para determinada característica que ele precisa no rebanho dele. Então, a evolução foi muito grande e a Jacarezinho está inserida nesse processo aí, melhorando, fazendo o melhoramento e o aprimoramento genético de rebanho Nelore SEIP. Hoje já aquele pilar de sanidade, nutrição e genética, ele já tá concretizado, né? A gente quase que nem fala mais no sentido de que o pessoal já tá conscientizado disso e que precisa. A genética tem influenciado de maneira muito forte e trazendo resultados comprovados, né? Em idade ao primeiro parto, em ganho de peso maior, né? Peso ao desmame. Então a gente tem várias características e que o pecuarista consegue mensurar no seu rebanho. Com o avanço da genômica, isso veio à tona muito mais fácil, características que a gente media num sexo só, né? Por exemplo. A diferença entre os preços das arrobas de boi e da carne tem diminuído nessas primeiras semanas de maio. Enquanto os valores do boi gordo se enfraqueceram levemente, os preços da carcaça casada bovina, negociada no mercado atacadista da Grande São Paulo, estão mais firmes. Com isso, a diferença entre as cotações destes produtos está menor. Segundo dados do CPEA, na parcial deste mês, até a última terça-feira, dia 11, o preço da arroba do boi gordo está R$ 6,69 acima do da carne, contra R$ 11,00 por arroba no mês de abril. Essa é a menor diferença desde janeiro, quando o preço da arroba do boi gordo estava cerca de R$ 5,00 acima do da carne. Vale lembrar que em março a diferença chegou a ser de mais de R$ 14,00. Também aí com vantagem do boi. Isso por conta da forte valorização do animal para abate. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai conhecer mais uma história de sucesso do programa Agro Nordeste no Sergipe. Os detalhes daqui a pouquinho, a gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E você que nos acompanha todos os dias aqui no DBO já conhece alguns casos de sucesso do programa Agro Nordeste, que tem contribuído para levar assistência técnica e gerencial aos pecuaristas de algumas regiões brasileiras. Os bons resultados na produção de leite já são sentidos com o aumento da renda das famílias. Veja o exemplo que vem do sertão de Sergipe. A Fazenda Boa Hora iniciou a produção de leite em 1993 em Itabi, no Médio Sertão Sergipano. Mas a história do seu Jacome no campo começou bem antes, auxiliando o pai na antiga propriedade. O tempo passou, vieram o casamento, os filhos e a produção de leite seguiu na família. Meu pai era botador de água e ele tinha sempre vontade de tirar leite. E ele tinha 12 filhos. E a intenção dele era ter uma vaquinha de leite. E ele foi precisa uma, duas, e daqui a pouco era um dos produtores de leite, eu aprendi a tirar leite com ele. E hoje, graças a Deus, eu sou um dos produtores da região. A produção, que começou com poucos animais, precisava de um incentivo para crescer. E foi aí que a participação do Senar começou a transformar a realidade da propriedade com a assistência técnica e gerencial.
Com o acompanhamento do técnico de campo do Senar, a criação do rebanho foi modificada, adotando boas práticas e ações efetivas para impulsionar a produtividade e o bem-estar animal. Uma das primeiras mudanças foi melhorar a alimentação do gado, com rações de concentrado, silagem, cevada e palma forrageira, aproveitando o que o próprio sertão oferece. Nós estamos no sertão sergipano, então nós temos 3, 4 meses no máximo de inverno para poder produzir o volumoso, que no caso aqui é a silagem, né? Então a silagem entra como principal volumoso na dieta dos animais. Ele também complementa a dieta com a cevada, para reduzir também custos de gastos com concentrado. Outro ponto do planejamento da assistência técnica e gerencial foi conhecer cada animal da propriedade. Assim, o produtor conseguiu separar os mais produtivos e tomar medidas para melhorar a genética do rebanho. Tem que ter um animal um pouco mais resistente para nossas condições climáticas. Então, o Girolando hoje é a genética que mais se adequa hoje às nossas condições. Além de mudanças na genética e no manejo, vieram melhorias de estrutura, que também contribuíram para um salto na produtividade de leite. Durante a assistência técnica e gerencial do Senar, a ordenha da propriedade passou por um processo de modernização, substituindo o método manual pelo automático. Com uma estrutura coberta e mais ampla, a capacidade das ordenhas diárias passou da média dos 350 para mais de 900 litros de leite. A gente tirava o leite manual, então era céu aberto, não tinha nenhuma proteção de chuva, de sol, lama. A gente montou uma estrutura, a qual é toda no paralé e coberta, sendo que já protege do sol e da chuva. Utilizamos uma ordenha baldo ao pé, de 4 conjuntos. Outra medida que passou a fazer parte da rotina da fazenda foi a inclusão de um calendário sanitário de vacinações, proporcionando mais saúde para os animais e segurança para a produção. O Senar elaborou um calendário sanitário, nós entregamos ao produtor e fica pregado na parede. Então, todo mês que tem alguma campanha de vacinação, seja raiva, seja brucelose, quando tem bezerro para vacinar, o produtor está vacinando e anotando no caderno que fez essa vacinação. O caderno do produtor é outra ferramenta importante na gestão e no controle de receitas e despesas, auxiliando agricultores e pecuaristas na tomada de decisão. A gente mudou o olhar que a gente tinha no campo, porque a gente começou a trabalhar mais com a cabeça, a organizar o sistema financeiro, a fazer balanço todos os meses, a colocar tudo na ponta do lápis. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com o Sidney Maschio e as cotações do boi gordo nesta quinta-feira em todo o país. É rapidinho, a gente já volta, não saia daí. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o Sidney Maschio, que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o país. Sidney, deixo agora a função com você. Obrigado, Maruza. E faltando agora só mais algumas horas de negociação na nossa praça boiadeira para arrematar aí a metade abrideira do mês, né? O que tem para ser contado é que a novidade desta vez foi que, contrariando o próprio calendário, o nosso mercado pecuário nesta quinta-feira voltou a ficar perfeitamente equilibrado. É verdade verdadeira mesmo que esse comportamento da cotação até estava sendo esperado pelo povo do mercado, né? Mas não para já. Era aí mais para o final do mês, para o mês que vem, né? De modo, então, que é arriscado a gente fechar o pensamento com uma explicação para esse rumo que está sendo tomado pelo carretão. A primeira questão é que, com o fim da safra do capim e com a forte estiagem em várias das principais regiões de comercialização do país, o fazendeiro não está tendo mais condição de continuar segurando a boiada engordada que ele estava reservando na invernada. Além disso, com a pandemia ajudando a piorar mais ainda a crise da nossa economia, o consumidor brasileiro está cada vez mais sem dinheiro, né? E se tem muita gente que não está conseguindo comprar carne, para uma parte da população, ultimamente, infelizmente, na mesa não está chegando nem arroz com feijão. Mas aí o caso foi que, com menos precisão de mercadoria e mais oferta de gado terminado,
O dono do frigorífico agora está com a câmara fria bem abastecida e nem fez questão de mandar o comprador correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão. O resultado foi que no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro. E repare bem, o amigo fazendeiro, que o preço subiu em 4 delas e só caiu em 3. Pois então, respeitando a nossa receita costumeira, a empreita de fazer a recitação dessa relação, mais uma vez, está na responsabilidade da companheira apresentadora Maruza Trevisan. Acompanhe. A gente começa a lista das mudanças de hoje com as valorizações do dia. No Triângulo Mineiro, a cotação do boi avançou para R$ 297,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. No Rio Grande do Sul, tanto em Pelotas quanto no oeste do estado, o macho avançou para R$ 10,65 o quilo, ou R$ 319,50 caso a negociação fosse feita por arroba. No sudeste de Rondônia, o boi também valorizou e agora vem falado a R$ 287,50. Já na lista das derriçadas desta quinta, a gente começa com o norte de Mato Grosso, onde o boi não vale mais do que R$ 295,50. No sudoeste do estado, quem escorregou foi a vaca, que vem falada a R$ 285,50. E a gente encerra a lista das mudanças de hoje com o oeste do Maranhão, onde a fêmea recuou para R$ 263. Lembrando, no prazo de 30 dias e livre do Fundo Rural. Tá certo, então, em um pé só, a gente já passa a fazer a recitação do versinho caipira do dia, que esta semana está tendo como tema lugar de viver. Então, vai ouvindo. Uma quarta de arroz e outra de farinha, sinhá Zefinha no fogão, almoço quase pronto, pirão apurado no ponto, couve picadinha, abobrinha batidinha, feijão bem temperado, a cozinha perfumosa, do cheiro do leitão assado e comida gostosa. E eu, chegado da roça, entrei na choça, tendo na mão um raminho de jasmim e uma rosa apanhada no jardim. E me apresentei para minha senhora, dizendo que nessa hora o meu nome era Fome. É isso, gente. Vou ficando por aqui, mandando um forte abraço para todo mundo e devolvendo a vez de falar para minha companheira Maruza Trevisan. Tá certo, Sidney. Boa noite para você. A gente se encontra então por aqui amanhã, neste mesmo horário. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã. Se cuide. Tchau, tchau.